Eu me chamo Felipe e nesse canal nós falamos sobre psicologia, filosofia, espiritualidade, bioenergia e todos os diversos assuntos que envolvem o ser humano. Dentro de você existe um louco, um ser muito além de tudo e todos, com capacidade de acessar outros planos, bem como de acessar o futuro. Para você compreender isso daqui de forma profunda, eu teria que te explicar alguns conceitos básicos da física quântica. Mas, em resumo, o tempo não existe. E nosso subconsciente consegue acessar o todo. O todo significa o tempo. Sabe quando você sonha com algo que vai acontecer no futuro? Pois é. Quando você sonha com isso é porque o seu subconsciente está dentro do todo. É como se o tempo fosse uma única linha. E o seu subconsciente tem acesso àquela linha, em partes diferentes. Esse ser, esse louco, que está muito além de tudo, eu chamo ele de louco e você vai entender o porquê que eu chamo ele de louco. Não é... Tá, você vai entender. Enfim, esse ser, ele se comunica com a gente através de nossas intuições e dos nossos pressentimentos. Conforme nós vamos aprendendo a escutar esse ser, a voz dele vai ficando cada vez mais nítida. Então, ele fala com você através de uma sensação. Cara, isso daqui não vai dar certo. Ele te traz essa sensação. Não vai dar certo. E aí você segue essa sensação. Na próxima vez, quando ele falar com você, vai ficar algo... Tá, agora eu consegui ouvir nitidamente e eu tenho certeza de que vai dar errado. E quanto mais você vai confiando nele, nessa intuição, nesse pressentimento, mais ele vai conseguindo conversar com você de maneiras cada vez mais profundas. Tem gente que intuitivamente, inconscientemente, está constantemente conversando com esse ser. Chegou no estado em que ela se fundiu com essa voz dela. E aí ela só toma decisões pragmáticas, decisões definidas. Ela faz as coisas e todas as coisas dão certo. Porque não é ela que está fazendo. É uma voz que tem acesso a tudo, que está mandando e canalizando informações para ela e ela está simplesmente seguindo. Essa voz é ela intrinsecamente. Eu falei que não era, mas não é ela físico. É ela intrinsecamente em essência. Já deve ter ocorrido com você de passar por um problema muito avassalador e você ficar horas pensando em como resolver aquele problema. Problema. Quando você se cala, quando você para de tentar solucionar o problema, a solução surge diante dos seus olhos. Como uma epifania. Epifania, para quem não sabe, é aquelas ideias que você tem que vai mudar completamente o seu destino. E essa ideia você tem quando você está tomando banho, quando você está caminhando, quando você está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com a ideia. E aí vem a ideia e caramba, iluminação. No livro O Alquimista, inclusive... ele não está visível aqui não. Inclusive é o meu livro preferido. Eu li esse livro umas 3 vezes. E nesse livro... a personagem principal encontra com uma entidade que guia ele no processo de busca pelo tesouro dele. Eu não vou dar spoiler do livro, fica tranquilo, você vai ler, eu sei que você vai ler, que vocês me pedem muita indicação de livro. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou passar um processozinho que aconteceu com ele, que muitas vezes acontece com a gente também. Aquela entidade que ele encontrou, na verdade, é o eu superior dele, que assumiu uma outra faceta. Então aqui nós já temos o primeiro ponto. Você pode personificar o seu eu superior aqui na matéria. Você pode literalmente criar um ser imaginário, que aí você estaria personificando o seu eu superior, e trazer todos os insights do seu superior para essa personagem que você criou na sua mente. E aí as ideias daquele ser que ele personificou eram completamente fora da curva. As ordens que ele deu para o personagem pareciam ordens imprudentes e parecia completamente sem sentido. Só que no decorrer do livro, por isso que eu chamei de louco, lembra o que eu falei no início? No decorrer do livro você vai percebendo que, embora as ideias que ele falava, as coisas que ele falava parecessem ilógicas, foram aquelas mesmas coisas que levaram a personagem principal a encontrar o tesouro dela. Não queria dar spoiler, mas já fui. Tenho que falar isso. E encontrou o tesouro que ele procurava, graças a essas ideias mirabolantes. Então aqui nós já temos o segundo ponto. Ele nunca vai falar para você fazer algo que você se sente confortável em fazer. A não ser que você já esteja com ele enraizado em você. E aí você se torna o prazer em fazer as coisas.
Se não, você não vai se sentir confortável, porque o que ele te pede é coisas que estão fora da sua zona de conforto, fora do que você considera limite. E aí ele vai te mostrar que você pode superar esse limite. E superar limites é desconfortável. Então, 3 pontos nós já passamos aqui. Revisãozinha rapidinha. Conversa com você através de pressentimentos e intuições. Quanto mais você segue essas intuições, pressentimentos... Eu vou falar mais uma coisinha aqui que eu esqueci de falar. Desculpe a desorganização. Ele vai conversar com você inicialmente, se você não tiver muito contato com ele, através de 2 sentimentos, sim e não. Tá? Quando alguma coisa acontecer e você se sentir confortável com aquela situação, com aquele acontecimento, você sabe que vai dar bom, no fundo, é porque provavelmente vai dar bom. Então é um sim. Quando você sente que não vai dar bom, é porque provavelmente não vai dar bom. Então é um não. É uma comunicação muito óbvia, muito clara. E por ser tão clara, você cria dúvidas. Tá, eu acho que não. Na verdade, você tem certeza, porque vê o sentimento. Mas aí você começa a duvidar desse sentimento. Quando é uma coisa muito clara, muito óbvia, muito na lata, você começa a questionar. Não questione. Ah, Felipe, deu errado. Tudo bem, na próxima dá certo. Mas não questione. Quando você questiona, você diminui a voz. E aí você acha, o seu ego acha que é capaz de lidar com todas as situações sem problema nenhum. E eu vou te falar, a pessoa que tem a intuição refinada está muito, muito mais longe do que quem é dirigido simplesmente pelo ego. Então, o primeiro ponto nós vimos, conversas simples inicialmente que vão ficando cada vez mais complexas. É possível você chegar no nível de enraizar esse ser completamente e se tornar ele. E aí o céu para você é o limite, filho. Aí é o limite, não tem limite. Você se torna a pessoa, acima de Elon Musk, acima desses caras aí muito cabuloso. Depois, personificação, acabei de mencionar. E agora são os pedidos que ele faz para você. Que são pedidos que você não se sente confortável em realizar. Gosto de pensar que todos nós já sabemos o que deve ser feito em relação a qualquer coisa. Todas as respostas, elas já existem substancialmente. Nós falamos muito sobre isso daqui, sobre existir um campo eletromagnético ao redor de todas as coisas. Estou me referindo a coisas externas mesmo. Esse campo eletromagnético possui informação. E nós temos a capacidade de acessar essas informações. Só que muitas pessoas acreditam que elas precisam ver a informação claramente, penetrando na mente dela e agora eu sei. Não é assim que acontece, cara. É um sentimento. Você olha para a coisa e você tem a sensação do que é aquela coisa, das informações das coisas que aconteceram ao redor dela, do que ela é intrinsecamente, da essência dela. E se você não tem ligação com os seus sentimentos, se você não tem a capacidade de olhar para dentro de si e compreender todas as facetas de si mesmo, lamento, você não vai conseguir ver as coisas que estão além do que os olhos são capazes de ver. Você já deve ter visto o experimento onde eles pegam um jogador de basquete profissional e uma mulher que nunca jogou basquete na vida dela. E a ideia do experimento era ver o quanto as intenções e afirmações dos outros podem modificar nossas emoções e, por fim, nossa mentalidade. Então colocaram um grupo de pessoas para incentivar a mulher e um grupo de pessoas para vaiar o jogador de basquete profissional. Rapidinho aqui falando, o jogador de basquete profissional teve uma queda significativa na competência dele em fazer cestas, enquanto que a mulher foi melhorando cada vez mais a ponto de praticamente não errar nenhuma cesta. A questão não é que foram as pessoas que fizeram o jogador de basquete profissional ficar pior, mas sim as próprias emoções do jogador de basquete, que se deixou ser influenciada pelo externo. Se o jogador fosse uma pessoa inabalável, com emoção, coração, mentalidade e energia inabalável, se ele tivesse certeza, mentalmente e emocionalmente, das próprias habilidades, ele estaria equilibrado. A razão dele daria suporte para a emoção dele. E a emoção dele daria suporte para a razão dele. Onde eu quero chegar com isso? Voltando ao assunto principal. A pergunta que eu te faço é: o que te impossibilita de ouvir esse ser dentro de você
que tem todas as respostas. Incoerência entre emoção e razão. Quanto mais dissonante estiver a razão da emoção e a emoção da razão, mais você vai se perder e vai se fragmentar. Em contrapartida, quanto mais você alinha suas emoções e sua razão, mais fácil é você seguir uma certeza interior, porque mais claro você vai conseguir pensar e sentir. E quando há clareza, quando você confia na sua razão e na sua emoção, e você tem clareza o suficiente para olhar para ela, mais fácil é de você não se perder no caminho de certo ou errado, seguir ou não seguir, porque você confia no que você sente e no que você pensa. Se acontecer algum problema na sua vida e você tentar resolver racionalmente e não conseguir, as suas emoções vão dar o suporte necessário para a sua razão, acalmando a situação e permitindo a sua razão ver as coisas de ângulos diferentes. Porque a nossa razão, ela é um ponto de foco. Biologicamente, ela foi desenvolvida para que nós possamos focar em uma única coisa e resolver aquele problema específico. Ou seja, a razão tem uma visão de túnel. É uma visão que olha apenas para um ponto, enquanto que a emoção consegue olhar para vários pontos diferentes. Então, para ficar um pouco menos prolixo, imagine que você fez uma prova e você ficou muito tenso durante a prova porque tinha uma questão lá que você não conseguiu resolver. Talvez você já tenha passado por isso, talvez não. Só que quando você sai da sala de aula, começa a caminhar e pensando um pouquinho mais na resposta, você encontra a solução. E parece ser muito mais simples do que quando você estava sentado na cadeira sob pressão. O que aconteceu ali? No primeiro, você estava operando com 100% de razão. Isso pode parecer bom, mas isso te limita, porque vai criar uma tensão mental e emocional. E por fim, essa tensão vai te atrapalhar. Outro exemplo. Às vezes você está cansado mentalmente e você não está bem para fazer nada. Nesse momento você pode treinar, porque o treino exige mais emoção do que razão. Então, percebe que na dinâmica do dia a dia, a sua razão pode ser utilizada de uma forma, enquanto que a sua emoção pode ser utilizada de outra, só que elas sempre conseguem apoiar umas às outras. Para resumir tudo, muitas vezes, frieza demais acaba por congelar você e te paralisar. Assim como as emoções muito quentes, elas podem acabar te queimando e queimando as pessoas ao seu redor. Uma vez que você consegue equilibrar esses dois polos, um passa a auxiliar o outro. E aí você consegue distinguir os momentos em que você está sendo emocional demais e perdendo o controle, e os momentos em que você está sendo racional demais e deixando muitas coisas de lado. Uma vez que esses dois estão equilibrados, uma nova voz surge. A voz da loucura sensata. É essa voz que vai te empurrar para fora da sua zona de conforto. E aí ela vai te jogar do precipício e no final você vai saber voar. Essa voz, ela não é emocional e nem racional, mas na verdade ela é racionalmente emocional. É uma voz sensata, mas ao mesmo tempo maluca. É a voz dos dois, da emoção e da razão. Cara, calma aí. O coração começa a bater, eu vou tomar essa decisão aqui, eu sei que vai mudar tudo. Aí você vai tomar a decisão e se lasca. Talvez você estivesse apenas sendo dirigido pela emoção. Ou não vou tomar essa decisão aqui, porque se eu tomar essa decisão... E aí você deveria ter tomado a decisão, e como você não tomou, você se limitou. E aí você foi racional demais. A nova voz vai falar exatamente o que você deve fazer, como você deve fazer, quando você deve fazer. E ela vai falar essas três coisas de uma forma muito maluca. De uma forma que você, em estado natural, nunca faria. Talvez você queira ir com tudo, ou talvez você nem queira ir. Ela vai falar para você ir devagar. Vocês estão conseguindo entender como que essa voz do eu superior opera com você? Você tem 10 mil ovelhas, ela vai pedir para você vender 9 mil e ficar apenas com 1.000. Você vai questionar, cara, que loucura é essa? No final você ganha 1 milhão de ovelhas em cima daquelas 1.000 porque você vendeu. Não me pergunte por quê, cara. Não pergunte por quê, apenas faça. Se você sabe o que tem que fazer, se você sente que tem que fazer, se você acha que é uma loucura sensata, é porque você tem que fazer.
Empreender é uma loucura sensata. Provavelmente você tem que fazer isso. Fazer aquela faculdade é uma loucura sensata. Será que eu vou conseguir passar? Mas eu quero. Talvez você queira fazer isso. Talvez você deva fazer isso, aliás. Entrar naquele relacionamento me parece estranho, mas eu quero e eu vejo que vai dar bom. Talvez você deva entrar. Então, ela vai operar com você em termos que você não é acostumado. Se você acha que ela vai falar pra você, faça exatamente isso que você quer, filho. É isso daí mesmo. Faça isso daí. É isso, né, que você quer fazer? Faz. Então faz. Não, ela não vai falar isso pra você. Ela fala, não, você quer fazer isso? Faz. Mas não faz desse jeito, faz desse daqui. Ah, mas isso é loucura. Não importa, faz desse daqui. É desse jeito que vai dar certo. E você vai fazer. Não vai fazer? Beleza. Na próxima vez eu não falo com você e você vai continuar se lascando. E aí você vai entrar naquele ciclo repetitivo que você sempre viveu a sua vida inteira. Sabe o que isso vai fazer com você a partir do momento em que você começar a escutar essa voz? Você vai se tornar imprevisivelmente fascinante. Para você mesmo, para os que estão ao seu redor, para as coisas que você conquista, para tudo no mundo. Você vai se tornar imprevisível. As pessoas vão olhar pra você e falar, cara, esse moleque tem sorte demais. Não é sorte, cara. Não é sorte. Você só consegue acessar um outro nível de consciência e você confia plenamente nesse nível. Você já deve ter feito alguma loucura na sua vida que deu muito certo e que você tinha plena confiança de que isso iria dar certo. Plena. Ao mesmo tempo que era uma coisa maluca, era uma coisa que você tinha certeza de que iria dar certo. E você fez dar certo. Por quê? Porque houve loucura e sensatez simultaneamente e sempre que há esse linear entre loucura e sensatez, dá certo. Dá certo demais. Dá muito certo. Até crime, até coisas boas, não importa. Se tem loucura e se tem sensatez, vai dar certo. É perigoso. Pode ser usado para o mal e pode ser usado para o bem. Lógico. Tudo é assim. O mundo, se olhar para o mundo, tudo é assim. Tudo que você pode usar para o mal, você pode usar para o bem. Tudo que você pode usar para o bem, você pode usar para o mal. Não tem essa. Eu não vou vir aqui com você e com falsa modéstia falar que você só pode fazer coisas boas. Não. Aí é com você. Não é comigo. Você percebe que tem muita informação que eu não preciso, que eu não posso nem passar. Porque tem gente que vem com malícia assistir as coisas. Tem gente que vem para aprender a fazer o mal. Principalmente envolvendo espiritualidade. Com essas coisas você não pode brincar, tá? Isso daqui você não pode brincar. E se eu tô passando essa informação pra você, eu tô tentando confiar em você. Porque se você faz merda com essa informação que eu te passei, adivinha quem vai pagar o preço? Eu e você. Eu tô no jogo. Eu vou pagar o preço. Eu te passei. Eu passei sem saber pra quem eu tô passando. Pegou a visão? Então tem coisas que eu só posso falar dentro da comunidade. E olhe lá. Porque eu ainda não tenho filtro da comunidade. Eu não sei quem é que tá entrando lá dentro. Com qual intenção a pessoa tá entrando. Então tem coisas que até dentro da comunidade eu me limito a falar. E só falo em mentoria, só falo no individual, no tete a tete. Enfim, voltando pro assunto. Essa voz, ela não é de repetir as coisas. Geralmente, ela vai te avisar uma vez. Vai te falar uma vez. O que deve ser feito. Se você escutar ela e falar, tá, eu quero fazer isso. Ela vai continuar te enchendo o saco. Até você fazer. Mas se você ignorar essa voz, ela não vai te falar de novo. Então, se você se voltar um pouquinho para ela, ela vai tentar te ferroar um pouco mais. Se não, amigo, é você quem perde. Você tem que entender que em planos superiores não existe, não tem essa de apegozinho não, filho. O que você decidir é com você. Você é tão Deus quanto essa voz. Então é decisão sua. Ela não se importa, ela não vai te forçar a você fazer o que tem que ser feito. Não, você escolhe. E o que você escolher, o problema é seu. Você está no seu nível de consciência. Então ela não vai te forçar a fazer nada. Absolutamente. O que vai acontecer se você não escutar essa voz? Se você passar uma vida inteira sem dar atenção para ela? Essa voz louca e sensata. É aquela coisa, né? Quando você tem uma ideia que seus familiares acham maluco. Só que seus amigos acham sensato. Provavelmente essa ideia é boa. Há grande chance. Ou seus amigos acham maluquice, mas sua família acha sensato. Enfim, o que vai acontecer é que no final da semana, quando você se sentir vazio, quando você sentir um vazio existencial dentro de você, ou no fim do mês, quando você perceber que tem potencial para criar um novo mundo, mas você está desperdiçando seu precioso tempo,
em situações irrelevantes ou no fim da vida, quando você nem tiver mais como voltar atrás. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar vazio. Você vai perceber que você desperdiçou todo o seu potencial, toda a sua vida, e você poderia ser gigante, enorme, mas por não ter seguido a sua intuição, você morreu como um homem comum. Em todas as situações, essa voz vai te obrigar a abraçar o desconforto. Gente, hoje eu estava muito cansado. Hoje eu acordei um pouco pesado e eu sei até o porquê. E eu falei, cara, hoje eu vou tirar folga. E aí eu pensei, tá, esse daqui é um ótimo momento para mim me ensinar uma lição. Eu vou dar a melhor aula do mundo. Eu vou gravar um vídeo e eu vou gravar o melhor vídeo que eu conseguir gravar para mostrar para mim mesmo que nem o meu cansaço é capaz de me parar. Me tirei do desconforto e cá estou eu. Isso daqui pode parecer uma coisa básica, uma coisa simples, mas quando você estiver cansado em uma situação de perigo, uma situação que vai mudar completamente sua vida, você vai precisar dessa mentalidade, desse mindset, dessa disciplina. Mas você não está acostumado com ela, então provavelmente você vai tomar a pior decisão possível. Talvez se eu te deixasse para gravar essa aula amanhã, ela não fosse tão boa quanto é hoje. Então as coisas acontecem agora. Tome a decisão agora, hoje, nesse momento. Está falando com você há muito tempo. E você sente que ela está falando com você. Então escute. Está na hora já, né? Essa voz, ela vai falar o que você tem que estudar, de quem você tem que se afastar, qual caminho você tem que seguir de modo geral, os familiares que você tem que se afastar, os lugares que você precisa morar. Ela pode te ajudar em tudo isso. E ela tem tentado te ajudar. Só que você questiona, pô. Quando você questiona, quando você vai atrás de respostas no mundo externo, Felipe, eu tô sentindo que isso daqui não é certo de se fazer. Cara, você já sabe se é certo ou não. Você tá me perguntando para ter a confirmação, mas você já sabe. Você quer apenas compreender isso. Mas se você viver uma vida inteira tentando compreender as coisas intuitivamente, as coisas que são te dadas intuitivamente, você vai estar sempre vivendo limitado. Porque muitas vezes as coisas que você sente não tem nem explicação, cara. Você só tem que fazer sem questionar e é isso. Você tá aqui pra viver mesmo, velho. Você tá aqui pra se lascar e pra dar certo. Tentar viver em uma vida completamente regradinha, certinha, bonitinha, vai te limitar muito. Assim como viver no outro extremo, que é uma vida completamente sem regras nenhuma. Uma vida, banda voou. Aí você vai se lascar também. Nos dois sentidos você se lasca. Encontre o meio termo. É no meio termo que você tem que viver. Qualquer um que tenha sangue nos olhos, que tenha ambição, que tenha a razão ao seu favor, que tenha a capacidade, a vontade de se tornar disciplinado, a vontade de fazer algo tão enormemente, uma vontade tão grande, a ponto de pagar qualquer preço para realizar aquilo, essa pessoa vai escutar a voz. É essas pessoas que escutam a voz. Os louquinhos, os maluquinhos, os que são deixados de canto, os que são abandonados. A voz vem, fala, ó filho, vem aqui. Tem um presentinho pra você, vai por ali. Você já não tem nada a perder mesmo, né? Vai por ali, vai lá. Você tá aqui pra isso, vai lá, vai dar certo, relaxa. Ah, mas vai. O mais rápido possível. E você vai que vai, filho. E não é qualquer um que tem esse sangue. Você tem meio que se forçar a ter esse sangue pra seguir ela. A maioria deseja uma vida de triunfo. Todo mundo quer triunfar, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser grande. Mas eles querem essa vida que caminha de uma forma confortável. Essas pessoas não percebem que a alegria da vida está no cerne, no âmago do processo. Do processo difícil, não do conforto. No coração da aventura. Na descoberta dos próprios dons e dos próprios potenciais. Ao invés dessas pessoas verem o caminho da mesma forma que um pirata anseia entrar no navio e navegar no oceano e descobrir novos territórios e desbravar o mundo, ao invés de ver dessa forma, elas veem o caminho de uma forma cansativa, de uma coisa chata, uma coisa que não vale a pena. Estão perdendo muita história legal da vida, muita coisa da hora, deixando muita coisa de lado. Tá perdendo muito. Ouça a voz.
Gerencie suas emoções e sua razão. Encontre a coerência entre esses dois poderes, dois potenciais, cara. Para você fazer isso, primeiro, você precisa descobrir o que é que tem dominado a sua vida. Sua emoção ou sua razão? Se você tiver um tanto bagunçado, confuso, se você sente meio que está sem rumo, provavelmente sua vida está sendo dominada pela emoção. E te falta um pouco de razão. Se a sua vida estiver muito superficial, um pouco apática, sem entusiasmo, provavelmente você está sendo dominado pela razão e te falta um pouco mais de emoção. Pode ser que você esteja enfrentando um pouco de cada situação. Se for esse seu caso, o que deve ser feito é uma mudança de crenças, paradigmas, trabalho psicológico, energético e físico. Lembrando que, gente, é impossível eu conseguir criar um conceito que engloba todo mundo, todos vocês. Não tem como. Toda a experiência, ao mesmo tempo que se encaixa na vida de todos, é uma coisa também muito individual. Então, por isso é importante que você tenha autoconhecimento e jogo de cintura para conseguir usar esse conteúdo como um material de apoio, ao invés de algo determinante e absoluto na sua vida. É um material que vem para agregar na sua jornada. Você pega os pontos ali específicos e segue sua vida. Você não vai seguir à risca tudo que eu falar. Eu não segui à risca tudo que falavam para mim. Eu não quero que ninguém siga à risca tudo que eu falar. Não sou dono da verdade e não vejo ninguém como dono da verdade. Seja quem for. Então, quando você estiver no polo muito emocional ou muito racional, force um pouquinho a barra para você pendular, para você equilibrar a razão e a emoção. Você precisa desenvolver primeiro, né? Primeiro você precisa desenvolver a sua razão e a sua emoção a ponto dela conseguir auxiliar uma a outra. Só que você só vai conseguir desenvolver usando. Quanto mais você usa, mais você desenvolve. Então vamos lá, se você estiver pensando muito racionalmente e isso estiver te impedindo de degustar o lado bom da vida, experimente conversar um pouco mais com bons amigos. Praticar atividade em grupo. Criar uma música, sei lá, algum tipo de arte. Qualquer coisa que traga um pouco mais do mundo material. Que tire você apenas do campo das ideias. Quando for pensar, pense de uma forma ousada. Uma forma ousada, uma forma que vai além do que você é acostumado, além daquela segurança que você anseia, além daquilo que você acha normal. Vá um pouquinho mais longe. Aí você está no cerne. Aí você está indo racionalmente e emocionalmente ao mesmo tempo. E a isso nós chamamos de aterramento, que é quando você está firme no mundo, quando você sabe o seu lugar, quando você está estável. Uma vez que você está aterrado, você pode escalar até o céu, que você vai continuar com os pés no chão. Se em contrapartida você estiver se sentindo dependente de contato com outras pessoas, se você estiver sem rumo na vida, se você estiver se sentindo abalado, se você estiver se sentindo confuso, se você está se sentindo muito apegado emocionalmente a algo ou alguma coisa, a alguém, pegue papel e caneta e comece a escrever as coisas. Se afaste um pouco dessas emoções para você poder vê-las de um ângulo superior. Racionalize as emoções. Se torne um estoico. O estoico é o arquétipo da razão. Para quem não sabe, eu estudei estoicismo por 3 anos. E eu fui muito estoico durante a minha vida inteira. Só que o estoicismo é um pouco absolutista. É extremamente razão. E aí deixou um pouco a emoção de lado. Só que há momentos que você precisa ser estoico. Momentos como esse. Momentos em que você se sente confuso, em que você se sente sem rumo, em que você se sente muito apegado, em que há muita informação emocionalmente, um enxame, né? Enxame é bom, né? Você se mergulha nas suas emoções e fica afogado nelas. Nesse momento você precisa se tornar um pouco estoico. O estoico é a pessoa racional, é a pessoa que olha para a vida como a vida é, como as coisas se apresentam, como as coisas de fato são e aceitam essas coisas como são. Então você está perdido, aceite que você está perdido. Escreva, tá acontecendo isso, isso e isso daqui, tudo bem, vai dar certo. Eu tô comigo. Tamo junto. Então comece também a ser mais organizado. Leia um pouco mais, seja mais disciplinado. Procrastine menos, force você mesmo a fazer coisas que
As suas emoções não estão preparadas. Nessa hora você vai começar a trabalhar a sua razão. Eu sou um cara muito emocional, eu sou mais emocional do que racional, embora não pareça. Quem conversa comigo pensa que eu sou racionalzão, sempre mentezona, não. Eu uso a minha razão para racionalizar minhas emoções. Minha vida é regida pelas emoções. E você precisa descobrir como a sua vida está sendo regida, porque aí você vai conseguir pendular. Dessa forma você vai conseguir criar um suporte para aquilo que você naturalmente domina, que seria a emoção ou a razão. Então lembre-se que a razão ela é uma coisa estratégica, ela tem uma visão de túnel. Se você está se sentindo confuso, é porque provavelmente você está tentando entender tudo ao mesmo tempo. Suas emoções elas vão para todo canto. E aí você tenta processar tudo ao mesmo tempo, não dá certo. O melhor é você tirar tudo de dentro de você, colocar em um papel e depois ir racionalizando aquilo, um por um. E aí você vai ganhando clareza, vai compreendendo e vai articulando todo esse emaranhado de emoções dentro de você. E vai se tornar uma coisa muito bonita, porque tanto a razão quanto a emoção são coisas muito lindas quando estão organizadas, quando estão em equilíbrio. Eu disse muitas coisas nas entrelinhas. Se você sente que deixou alguma coisa passar, é porque provavelmente você deixou alguma coisa passar. Então, antes de fazer alguma pergunta nos comentários, veja se eu não já respondi essa pergunta no decorrer do vídeo. Que às vezes eu já respondi ela e você esqueceu, ou você não prestou atenção, ou estava nas entrelinhas, muito ali escondidinho, era só você pensar um pouquinho mais sobre aquilo e aí você ia compreender. Essa é uma ótima forma também de estudar as coisas. Não é você simplesmente, eu tenho uma dúvida aqui, eu vou perguntar e ter a minha resposta no Google. Não, é pensar, esquentar a sua cabeça, fritar muito. Porque aí você vai estar fortalecendo a sua cognição. Quando você pensa sobre algo muito profundamente, sua cognição vai ficando cada vez melhor em raciocinar, em pensar sobre as coisas, e aí você ganha profundidade. A modernidade tem acabado com a nossa mentalidade. Cara, isso aqui vai dar um outro vídeo, vai ficar muito grande. Então é isso, um abraço e um beijo, até a próxima.